Enquanto o mundo acompanha em silêncio o avanço das forças israelenses em Rafah, um novo capítulo dramático se desenrola sob as ruínas da faixa de Gaza. Em meio aos intensos combates e à crescente pressão internacional, as Forças de Defesa de Israel, as IDF, anunciaram a recuperação do corpo de um refém tailandês. Mais um entre os muitos civis sequestrados pelo Hamas desde o brutal ataque de 7 de outubro. Mas o que chama a atenção neste episódio específico não é apenas o fato do corpo ter sido resgatado, e sim como, onde e a que custo. E o cenário é ainda mais alarmante. As IDF estão enfrentando, simultaneamente, uma grave escassez de mão de obra militar, justamente no momento em que intensificam suas operações em Rafah, reduto considerado estratégico pelo Hamas. E neste tabuleiro de guerra, os Estados Unidos voltam a desempenhar um papel crucial, tanto nos bastidores diplomáticos, quanto no fornecimento de armas, inteligência e apoio político. Mas o que realmente está acontecendo nos túneis de Rafah? Qual o peso real dos Emirates nessa operação? E por que, apesar de todo o poder bélico, Israel está tendo dificuldades logísticas para sustentar sua ofensiva? Fica até o final e já se inscreve no Militar World, porque o que vamos revelar aqui vai muito além das manchetes. Nos últimos dias, Rafah se transformou no epicentro da campanha israelense. Mesmo sob intensas críticas internacionais, incluindo pressões diretas da Casa Branca, Israel manteve a operação ativa. A região, situada no extremo sul da faixa de Gaza e fazendo fronteira com o Egito, sempre foi considerada estratégica. É ali que se concentram diversos túneis subterrâneos usados pelo Hamas para contrabandear armas, dinheiro, combustível e até sequestrados. Foi exatamente em um desses túneis que os soldados da Unidade 504 de Inteligência Militar e das Forças Especiais da Sayeret Matkal encontraram o corpo de um refém tailandês, identificado como Niran Phongkham, desaparecido desde o ataque inicial de outubro. O resgate foi realizado durante uma operação cirúrgica, altamente confidencial, coordenada com apoio de drones de reconhecimento e unidades de combate urbano. Segundo fontes israelenses, o corpo foi localizado após uma intensa coleta de informações de inteligência, possivelmente com a ajuda de interceptações americanas. O local exato, uma residência abandonada que escondia um acesso direto aos túneis. Ali, além do corpo, os soldados encontraram indícios da presença de outros reféns, como roupas com nomes escritos, restos de alimentos e objetos pessoais. A suspeita é de que muitos dos reféns estejam sendo movimentados constantemente, justamente para evitar operações de resgate como essa. O caso de Niran reacendeu as discussões internas em Israel sobre o custo das operações em Rafah. A morte do refém representa não apenas uma tragédia humanitária, mas também um revés moral. O resgate de corpos, e não de pessoas vivas, tem gerado frustração dentro da própria população israelense, especialmente entre familiares de sequestrados que ainda aguardam respostas. Mas existe uma camada ainda mais crítica por trás disso tudo: a crise de mão de obra que assola as Forças Armadas de Israel. Com a guerra já se estendendo por mais de 7 meses, o exército israelense tem lidado com um desgaste crescente de tropas, tanto nas linhas de frente quanto nas funções de retaguarda. Relatórios internos indicam uma escassez de soldados treinados, especialmente para operações urbanas e subterrâneas, duas das mais exigentes tecnicamente. Soldados estão sendo realocados de outras regiões, e há relatos de aumento no tempo de serviço militar obrigatório para tentar cobrir a lacuna. E é aí que entra um nome conhecido: os Estados Unidos. Washington tem sido um pilar silencioso, mas firme, no suporte às IDF. Apesar das críticas públicas do presidente Joe Biden às mortes de civis palestinos, os Military Bureau continuam fornecendo armamentos de alta precisão, como bombas guiadas GBU-39, munições de 155 mm e sistemas de inteligência baseados em satélites. Além disso, há indícios de que comandos americanos possam estar atuando nos bastidores para treinar soldados israelenses em técnicas de combate subterrâneo. Isso não significa envolvimento direto no combate, algo que a Casa Branca nega, mas demonstra que o apoio dos Shannon Enwa vai muito além de simples discursos diplomáticos. Ao mesmo tempo, cresce a pressão sobre Washington por parte de organizações internacionais e congressistas progressistas, que criticam o envio contínuo de ajuda militar a Israel sem contrapartidas humanitárias. Ainda assim, o Pentágono afirma que o fornecimento de armas e assistência é essencial para garantir a segurança regional e a neutralização do Hamas, classificado como grupo terrorista pelos Essenain. Mas mesmo com todo esse apoio, Israel está longe de estar em uma posição confortável. A guerra está custando caro,
tanto em termos financeiros quanto políticos. A operação em Rafah pode ser o último grande movimento militar da campanha terrestre, e falhar nesse ponto pode ter consequências graves para o governo Netanyahu, que já enfrenta protestos internos. Do lado palestino, o número de vítimas civis continua crescendo. Organizações internacionais denunciam que mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas desde o início do conflito. E os bombardeios em Rafah aumentaram a já devastadora crise humanitária. E isso coloca os Sanabewa em uma posição desconfortável. Manter o apoio a Israel sem perder capital político internacional. Voltando à operação de resgate, há outro fator delicado: os reféns estrangeiros. Além de tailandeses, há cidadãos de países como Nepal, Filipinas, Argentina, inclusive Estados Unidos ainda em poder do Hamas. Isso torna a situação ainda mais complexa do ponto de vista diplomático. Um fracasso em salvar reféns americanos pode gerar um escândalo interno em Washington, especialmente em ano eleitoral. Por isso, a pressão por resultados concretos está vindo de todos os lados. O comando israelense sabe que não pode repetir a tragédia de Nirã sem consequências. E a única maneira de evitar novos desfechos fatais seria através de operações cada vez mais rápidas, precisas e bem informadas. Algo que, sem pessoal treinado e com tropas exaustas, se torna cada vez mais difícil. E a pergunta que paira no ar é: quanto tempo Israel conseguirá manter esse ritmo de guerra? A escassez de efetivo, somada à pressão global e ao crescente isolamento diplomático, pode forçar o governo a repensar sua estratégia. Os Estados Unidos podem continuar fornecendo armas, mas não soldados. E é justamente aí que reside a fragilidade do plano atual. Enquanto isso, a fronteira de Rafah continua em chamas. Drones israelenses sobrevoam dia e noite. Helicópteros Apache fazem patrulhas rasantes. E a população civil tenta sobreviver como pode. A guerra virou um labirinto subterrâneo de túneis, inteligência e decisões políticas que desafiam até mesmo as alianças mais sólidas. O corpo do refém tailandês, resgatado em Rafah, é mais do que um símbolo trágico. É um sinal de que a guerra está longe de acabar e que cada metro conquistado pelas IDF custa caro, muito caro, em vidas, em apoio internacional e em estabilidade política. Se você quer acompanhar os próximos desdobramentos dessa guerra, que está redesenhando o mapa do Oriente Médio, já se inscreve agora no Militar World e ativa o sino. A guerra está só começando, e as peças no tabuleiro ainda vão se mover muito.